Fala, segunda série. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos aí finalizar então essa segunda parte aí de coesão e articulação textual, né? Nós iniciamos aí na aula passada e agora vamos finalizar. Beleza, galera? Então, vamos aí. Ainda em relação a situações de articuladores dentro de uma relação textual. Como eu já venho dizendo desde a aula passada, que a gente está agora vendo como que isso vai se aplicar ao texto, né? Como que isso dentro de um escopo maior vai se dar, como que essas relações vão se concatenar, né? Então, eu tenho aqui a questão da soma de argumentos de oposição, de alternância, de comprovação, de explicação e conclusão, tudo dentro das orações coordenadas e como que eles se relacionam dentro de um texto, né? Aí eu tenho aqui, ó, para cada criança pronta para adoção, há 6 pessoas dispostas a acolhê-las na família, mas diferença entre perfil idealizado e mundo real é obstáculo à redução da enorme fila de espera. Então, eu tenho esse articulador aqui, que é essa conjunção de oposição, que estabelece um contexto onde as crianças que estão ali nas filas de adoção, elas vão passar por um crivo que é muito injusto, porque muitas pessoas idealizam um determinado tipo de pessoa para adotar. E esses critérios não deveriam fazer parte na hora de você adotar uma criança. E aí a gente compreende essa situação pela própria articulação da conjunção mas. Por quê? Porque é ela que vai estabelecer que existe muitas pessoas dispostas a adotar uma criança, vai haver um contraste, na verdade, quando essa criança não atende à expectativa de quem vai adotar. E quem contextualiza isso é o nosso marcador de oposição aí, mas, tá? Aí eu vou ter aqui outras situações que vão envolver as orações coordenadas, como a análise dos perfis do CNA indica que é falsa a crença comum de que o maior obstáculo às votações no Brasil é a questão racial. Cerca de 1/3 dos pretendentes só aceitam crianças brancas, que representam exatamente 3 em cada 10 das cadastradas. Por esse viés, portanto, olha aqui um articulador. Esse, portanto, estabelece o quê? Estabelece o que se entende sobre a questão da adoção e a conclusão que se chega nesse processo. E qual é a conclusão? A conclusão que a gente teria é que a gente não teria dificuldade em relação a essas adoções, mas essas dificuldades, essa situação, na verdade, ela vai de encontro exatamente com um perfil que é aceito no momento da adoção. E quem contextualiza isso, novamente, esse marcador aqui de conclusão, porque ele estabelece algo que já tem um certo conhecimento pelo processo da adoção. Aí tem aqui ainda. Até porque quase 100% das famílias se dispõem a acolher crianças negras ou pardas, tá? E aí existe essa questão da explicação de uma conclusão que se tem anteriormente, que a dificuldade de adoção não é nem pela questão racial, né, na maioria das vezes, mas existe uma outra relação aí que vai pesar no momento dessa adoção, tá? Aí até porque quase 100% das famílias dispõem a acolher crianças negras ou pardas, que são 2 em cada 3 do cadastro. Ou seja, a maioria das crianças que estão aí para a adoção fazem parte da raça negra. E aí o que acontece? E tem esse outro marcador aqui, que é também de explicação. Então, nesse sentido aqui,
esses marcadores eles estão contextualizando uma situação onde muitos acreditavam que a questão da adoção tinha um entrave na relação racial. E, na verdade, vai além disso, né? Tem outras situações que vão ser impeditivas no momento de adotar uma criança, né? Às vezes a pessoa quer uma criança mais nova, uma criança um pouco mais velha, e aí quando essa criança vai ser adotada, tem que adotar o irmãozinho, porque é irmãozinho, não pode separar. Então, tem muitas situações que são adversas à questão dessa adoção. E quem é que traz isso à tona são esses marcadores que contextualizam o nosso entendimento, tá certo? Então, adiante, mais uma relação aí, né, na questão da comparação, exemplificação, generalização e redefinição. Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, desigualdade adoece e mata. Pesquisadores alertam que iniquidades não são naturais. Quer dizer, é isso, não são naturais, mas decisão política que encurta e desqualifica a vida de milhões de pessoas. Tá certo? Nós temos aqui este marcador que vai ter uma relação aí de oposição a um fato, né? Que oposição é essa? Que diz o seguinte, que coisas adversas, problemas, erros, são até coisas naturais de se acontecer, mas que decisões políticas que vão problematizar a questão de uma qualidade de vida da maioria das pessoas, porque a gente sabe que no nosso país a maioria é de pobre. Então, tudo relacionado às decisões políticas vão refletir diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. E a falta de qualidade de vida, né, a falta de um saneamento, a dificuldade de acesso a uma boa escola, a uma segurança alimentar, tudo isso tem muita relação com a decisão política. E o articulador mais, né, o articulador mais e o articulador e, eles vão introduzir esse pensamento que a gente vai ter como exemplo e como que isso vai se dar dentro de um perfil onde o país é um país, o Brasil é um país conhecido por ser um dos primeiros em relação à dificuldade social, à injustiça social. Então, a injustiça social no Brasil é muito grande. E esse texto, ele traz esses articuladores para contextualizar esse entendimento. Aí, arrematando esse articulador aqui de contraste, de adversidade, nós temos isso aqui que diz o seguinte: a injustiça social mata em grande escala. A frase é do inglês Michael Marmot, pesquisador do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London. A conclusão, ele mesmo indicou, já estava presente no relatório final da comissão, publicado em 2008. Ou seja, eu tenho todos esses dados, né? E eu tenho o que vai indicar dentro desse texto toda essa conclusão, toda essa relação de comparar esses elementos com coisas que nós temos de conhecimento factuais. Beleza, galera? Agora a gente tem aqui a questão da organização textual e coesão dentro dos articuladores de situação. Então eu tenho dois exemplos aqui, ó, que diz o seguinte: quando se está perto de uma mulher, ou dizemos asneiras ou nos calamos. E aí o outro exemplo é assim: o sol ia alto e pelas encostas do cerro, o verde sob aquela luz variava de tons. Aqui esmeralda, ali musgo. E todos num coro se confundiam num só multiviscerendo irisado de azul. Então a gente tem essa relação de coesão textual por esses articuladores que vão, ao mesmo tempo, marcar uma descrição e colocar um ponto de referência, né? Que o autor
traz à luz de um entendimento sobre o que ele pensa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a locução prepositiva perto de e os advérbios de lugar aqui e ali atuam como articuladores de situação, demarcando referências a lugares e um segmento descritivo. Então, esse é o papel da coesão textual. E o que faz essa coesão valer são exatamente esses articuladores que vão elucidar sobre o que está sendo descrito. E também eles vão ter essa função de substituir até mesmo esses termos para que a gente não tenha um texto moroso, repetitivo e que o texto seja mais fluido, tá? E eles trazem essa característica de algo que está sendo observado pelo próprio autor dentro do sentido estrutural do texto. Então, a coesão textual ela é muito importante para manter essa fluidez, né? Que o texto não fique dentro de um entrave engessado. E é muito importante você dominar essa questão aí desses articuladores. Tudo certo aí, galera? Vem aqui no próximo item, ainda tratando desses articuladores, desses elementos coesos, e eu tenho aqui até a tirinha que eu vou dar uma aumentada aqui para facilitar a visão de vocês. Deixa eu colocar o tio Jean bem aqui. Doutora, resolvi dividir minha angústia em partes administráveis. Primeiro, sofrer por antecipação. Depois, sofrer o momento. E, por último, sofrer de remorso. Beleza, então. Então, eu tenho um encadeamento, uma sequência lógica que vai determinar a atitude da Joaninha ali, né? Então, esses termos, primeiro, depois e por último, é que vão dar essa ideia de sequência lógica dentro de um tempo estabelecido, onde primeiro ela vai administrar a angústia dela, né, para sofrer por antecipação, e aí depois sofrer o momento e sofrer por remorso, né? E isso está sendo estabelecido justamente por esses articuladores, primeiro, depois e por último. Beleza, gente? E aí a gente vai para os articuladores metadiscursivos. Na questão da fala, na questão de organização de ideia, a gente automaticamente, quando vai tratar de algo que a gente quer externar mentalmente, a gente não percebe, mas a gente vai demarcando situações que retomam o próprio discurso ou aquilo que a gente fala. Então, eu tenho, por exemplo, o destaque dos modalizadores, que tem muita relação com os advérbios, que retomam aquilo que a gente está colocando dentro de um discurso. Vamos ver isso num exemplo. Eu tenho aqui assim, ó. Se os algoritmos são motor, certamente os dados são combustível dessa revolução tecnológica. Então, esse certamente é o quê? Certamente é o meu advérbio, tá certo? E por que foi encaixado aqui nessa situação esse advérbio? Porque quem está discursando, quem está trazendo essa conclusão, ele está querendo confirmar aquilo que ele traz como dado. E essa confirmação é uma confirmação mental, é pelo uso do advérbio certamente. Tá? Então, essa retomada do discurso estabelece que existe dentro daquilo que a gente fala uma racionalização para estabelecer essa conclusão daquilo que a gente pensa. Então, tem outro exemplo aqui, ó. Preconceito e ódio são como vírus disseminados nas redes. Um alimenta o outro e os dois juntos são o lanche do monstro que habita gente aparentemente feliz e contente nos perfis virtuais. De novo, ele retoma esse discurso tendo uma visão sobre, entre aspas, né, julgando.
Por quê? Porque a gente olha para a pessoa, a gente não imagina como que essa pessoa é. Não está escrito aqui na testa dela os seus sentimentos, se ela é uma pessoa revoltada, se ela não é, se ela é uma pessoa frustrada, se ela é uma pessoa que se sente e teve êxito na vida. Isso não vem dizendo, ninguém é um livro aberto nesse sentido. Então, qual é o elemento discursivo que retoma essa ideia de que ninguém tem ninguém é um livro aberto? Aparentemente, né? Aparentemente, porque esse aparentemente, ele retoma esse discurso no sentido de que ninguém demonstra o que é de fato, tá? Aí tem aqui, ó, o advérbio certamente demarca informação como verdadeira, certeira. Já o advérbio aparentemente indica uma avaliação da autora sobre um fato. Então, tudo isso vai ser retomado, né, por esses articuladores metadiscursivos para confirmar ou estabelecer algumas ideias que a gente organiza mentalmente e a gente nem percebe quando a gente está tratando sobre isso. Tudo certo? E eu peço que vocês, se você não entendeu, volte o vídeo, assista novamente, tá? Faça essa atividade aqui da página 48 a 50. Não esqueça de colocar seu nome aí nos comentários para a gente registrar a frequência. Então, beleza, galera? Até a próxima aula.